cara, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi? Eu até li um pouquinho da sua história, tal, assim, a galera faz uma pesquisa aqui. Eu vi que você nasceu já num lar cristão, né? Assim, sua família já era Sim. Cristã. Mas como é que foi o seu encontro com Deus, assim, pessoal? Como é que foi isso, a sua história? Tá. Vamos lá, eu tenho que contar um pouquinho de antes, porque assim, minha família não é bem cristã, né? Foi minha mãe que teve a pira, só. Entendi. Porque a história da minha mãe é bem louca, assim, né? Minha mãe veio do Ceará e tal, com os meus avós chegaram em Brasília quando estava ainda construindo. Então, como eu estava construindo, eles tiveram que ir para o Goiás. Enfim, então a infância da minha mãe foi uma infância bem complicada, porque meu avô era muito violento e tal, qualquer coisa era tapa na cara. Eu lembro dela contando uma história que, aquela festinha de quermesse, sabe, que o povo vai dançar ali no centro da cidade, aí forrozinho, aquela coisa e tal, aí com 16 anos minha mãe, né, um cara, vamos dançar, ela foi dançar e tal, meu avô deu um tapa na cara dela, mano, na frente de todo mundo, então é uma coisa meio dura. Aí, beleza, aí depois minha mãe casa com meu pai, que também é um cara violento, um cara que colocou a arma na cabeça dela, proibindo ela de ir pra igreja, rasgou Bíblia, aquelas coisas todas. Eu, obviamente, não vivi isso, porque quando meu pai saiu de casa, eu tinha 8 meses de idade. Então, somos 3 irmãos, eu sou mais novo, então, a partir daí minha mãe era dona de casa, teve que se virar para cuidar da gente, de 3 filhos, então eu acho um milagre absurdo de Deus, a minha mãe ter nos criado com apenas o salário mínimo, assim, passando roupa, cuidando de pessoas, enfim. E o meu irmão, Paulo, que hoje é meu assessor, meu irmão mais velho, ele é exatamente 10 anos mais velho que eu. Então ele foi meu pai, né, cara, durante esse período todo. Uau. Só que o lance, assim, que quando meu pai saiu de casa foi a libertação da minha mãe, porque aí ela pôde criar os filhos na igreja, entendeu? Então, minha mãe é um pouco orgulhosa também, tipo, não queria pensão, então ela, tipo, meu pai nunca pagou pensão pra nós e tal. Sou da Ceilândia, né, da terra lá da música do Renato Russo, um lugar, né, subúrbio de Brasília e tal, não sei o quê. E, cara, e foi lá que tudo aconteceu. Então, graças a Deus, por mais que eu tenha vivido ali na Ceilândia e visto vários criminalidade, amigos morrendo, sendo presos, morrendo drogados, essas coisas todas, famílias, né, bem destruídas, vamos dizer assim, a nossa família, cara, foi sempre tranquila. Minha casa sempre foi cheia de gente da igreja, né, minha casa era próxima da igreja, era a igreja do Nazareno, lá de Brasília, né, da Ceilândia, do pastor Hugo, que faleceu, né, de Covid esse ano e tal. O pastor Hugo era um advogado, assim, daquele cara que, tipo, pega o salário e investe na igreja até a morte, sabe, assim, não pegava nem o salário da igreja. Então, um cara de verdade, amoroso, que distribuía instrumento. Pastorzão, mesmo. Tipo, chegava com a Kombi cheia de tonante lá. Eu lembro que não era nem meu, era do meu irmão, né? Foi onde eu aprendi a tocar violão, com 8 anos de idade ali. A primeira música que eu aprendi a tocar foi Sem Jesus Você Pirou, da Oficina G3. Sério mesmo? Sério. Sério. Primeira música da vida. Cara, e eu tinha 8 anos de idade. Eu tinha 8 anos de idade, cara. Aí fui crescendo ali, pirado com guitarra, com não sei o quê. Então não era um moleque que gostava de jogar bola, eu gostava de ficar pentelhando no violão. Eu gostava mais de esporte radical, skate, essas coisas assim. E igreja, cara, eu já tocava no louvor e tal, mas não cantava. O canto veio muito, foi o último da lista. Ainda eu passei pelo baixo, passei por várias outras coisas. Tinha um grupo de evangelismo chamado Resgatar Vidas, que a gente tocava nas escolas. Eu, um molequinho lá, 10 anos, 11 anos de idade, tocando guitarra. Então essa foi a minha história, assim, sacou, basicamente. Que legal. De início na igreja. Quando é que você lembra, assim, de ter compreendido, assim, o evangelho, demorou, hein? Ter entregue a sua vida? Demorou, porque embora eu tivesse crescido, né, nesse ambiente, isso só aconteceu quando eu tinha 20... Depois de casado, cara, 24 anos. Sério. Porque é diferente, né, assim, é claro que esse ambiente da igreja foi um escudo para mim de muitas outras coisas, né? Então, eu nunca fui cara de balada, ficar louco e tal, não sei o quê, nunca foi isso, né? Normal, sempre normal. Meus irmãos eu falo que eles são mais caretas que eu, inclusive. É mesmo? Né? Meus irmãos são caretão, assim, meus 2 irmãos mais velhos.
E tudo pai de família, sabe? Bons pais e tal. É o maior orgulho, assim, né, que minha mãe tem. Mas assim, cara, quando eu tinha 24 anos, eu tava um pouco... assim, eu tenho que voltar só um pouquinho, só para você entender. Eu já trabalhava com música, porque eu comecei a trabalhar com música com 18 anos, eu acho, enfim. Eu abandonei a escola, eu estava no último ano, assim, eu falei, mano, eu só tô indo pra escola tipo assim, sabe aquela escola que você passa de ano só se você tiver presença? Assim, você não precisa fazer nada, só tá lá. Então eu falei, poxa, mas eu podia estar no estúdio fazendo o que eu amo e ainda ganhando dinheiro, olha que coisa louca. Então, pra mim era surreal. E foi bem na época que eu tive meu primeiro emprego, que foi na McDonald's. E aí eu pirei lá de ir no estúdio gravar um negócio para participar de um concurso lá do Faustão, enfim, na época lá. E eu passei na região Centro-Oeste, passei em 2 fases lá. Depois foi cancelado o concurso e tal, mas me serviu para conectar com esse mundo do estúdio. Então eu comecei, na realidade, foi lá que as pessoas descobriram que eu cantava, porque até então eu não cantava, assim, na igreja só tocava. Esse concurso era para cantar? Era para cantar no Faustão lá, Jovens Talentos, uma coisa assim. E aí mas eu acredito que só serviu para me conectar com o Jones, né? Que é um produtor de Brasília, um cara absurdamente talentoso. E o Jones investiu em mim, cara, assim, sabe? Tipo, pô, mas esse moleque é da hora e tal. Aí me chamou, eu lembro dele na mesma semana me chamar pra participar de um disco, assim, de uma cantora e tal. Aí, a Aline Silva, até o nome dela, lá de Brasília. Até hoje tenho contato com ela. E aí eu fiquei... Aí eu, tipo, na minha cabeça, como assim? Tipo, eu já amava música, né, e tal. Eu falava, eu vou fazer um back num disco, cara. Caramba, que louco. Aí, não, e qual é o seu cachê? Eu vou ser pago por isso? É sério? Eu fiquei louco, cara. Eu pagaria pra fazer, né? Eu pagaria pra fazer, exato, cara. Eu faria de graça. Eu vou ser pago? Quanto que eu cobro? Não sei. Foi assim, cara. Então foi muito mágico, assim, pra mim. Pro moleque pobre da Ceilândia e tal. Aí até convencer minha mãe, tipo, aí começou a rolar as gravações e tal, não sei o que. No final eu participei do disco com ela, fazendo feat com ela, enfim, conheci outros cantores. Aí começou esse mundo musical ali do cenário de Brasília e tal. Daqui a pouco eu já tava gravando, daqui a pouco eu tava mixando e foi, cara. Entrei num mundo assim do estúdio, de produção. Então eu comecei já aí, né? Foi louco, porque eu não tive experiência de ministrar louvor na igreja. Vamos lá, irmãos. Não tive isso, nunca tive. Então, quando eu entrei na oficina, mano, foi um terror pra mim, imagina só. Porque eu era um músico de estúdio, basicamente, entendeu? Foi um bagulho assim que eu... Então, sua parada era gravação, era... Gravação. Participação nos CDs, produzir... Produzir, fazer back vocal, tocar violão, tocar baixo, tocar guitarra, eram as coisas que eu fazia, né? E já tava mixando, já tava masterizando e tal. Então, mas enfim... Quando eu já casado, não sei o que, bababá, esse ambiente de estúdio foi um pouco complicado ao mesmo tempo pro lado cristão, porque eu comecei a me deparar com pastores pilantras, né? Vamos falar a real, né? Então, vamos falar a real. Então, cara, isso foi me decepcionando, então, né? Porque você também gravava uma galera cristã e tal? Não, era a maioria cristã. Ah, tá, só cristã. Entendi. Não, era de tudo, mas a maioria era cristão. Maioria era cristão. Então, eu comecei a me deparar com gente esquisita, assim, né? Tipo... exato, cara. Aquilo foi minando, assim, um pouco minha fé. E foi a época que explodiu o lance da teologia da prosperidade, de um jeito bizarro naquela época. Então, quando eu ia pra igreja, eu voltava mais vazio, né? Do que cheio. Então, cara, eu já tava, tipo assim, esse rolê não rola mais. Aí, a Jaque, né, minha falecida esposa, ela falou de um cara e tal, que era diferente. Aí eu já, diferente o quê? Já, tipo, né, desistente total. Um dia eu tô fazendo a barba, assim, pra ir pro estúdio. Eu morava muito perto do estúdio. Nessa época eu já tava morando na Asa Norte e tal, já tava melhor de vida e tal. Fazendo a barba, ela vai começar o programa de 15 minutos, assim, na rede TV local lá, sabe, assim, de Brasília. Aí eu fazendo a barba, e daqui a pouco o cara começou a descer o pau, assim, na teologia da prosperidade, mas com um embasamento bíblico, assim, ferrado, assim, tipo, uau! O que esse cara tá falando? Aí eu comecei a prestar atenção. E essa igreja era onde? Lá na Ceilândia, num galpão nojento. Aí cara, daqui a pouco eu tava indo pra igreja, tava conhecendo o pastor, tava sendo discipulado pelo pastor, tava conhecendo a Bíblia. O cara mostrou a Bíblia de um jeito assim que uau! Aí o evangelho, pum, assim, mano, na minha cabeça da Jaque, simultaneamente, entendeu?
Então a nossa vida, a gente começou a ler mais, começou a não sei o que, e viver aquela vida, e era um regozijo, né, como a palavra fala assim, incrível, sabe? Entender o evangelho, fazer sentido e tal, não sei o que. E aí começou, né, esse processo. Foi em 2006, mais ou menos.